Olá, bonsoir. Então, hoje a gente vai recomeçar. Vamos recomeçar com o nosso curso de crioulo haitiano. Gente, e há muito tempo, né, a gente não, não fez o curso, é porque tinha muita coisa para fazer. Mas hoje eu resolvi continuar, voltar, né, com tudo para a gente poder continuar com o nosso curso de crioulo haitiano. Hoje vamos ver umas palavras, né, que vão ajudar-nos, né, a entender alguma coisa em crioulo. Na verdade, a gente vai estudar a palavra pé. A gente vai ver, né, tem pé, tem pés, e tem a pé, né? E cada tem lá pé. Toda vez a gente vai mudando de, a gente vai colocando um artigo, um pronome na frente do pé, então vai mudar também de significado. Vamos começar? Vamos começar. Gente, não esquece de, né? A gente voltou com tudo, né? Voltamos com tudo. Não esquece de continuar, né, apoiando. Eu, eu peço desculpa, né, por todo esse tempo. Eu fiquei sem postar, né, por causa das dificuldades. Mas, por enquanto, vamos, né, vamos com tudo para a gente poder recomeçar. Tá, pessoal? Bom, a gente não vai falar muito. Vamos começar já. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aí, para a gente poder, né? Tá. Agora, pessoal, temos essas palavras aqui que vamos estudar. Deixa eu tirar essa aqui. Vai embora. Tá, muito bem. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Agora tá certo. Dá para a gente começar, né? Vamos começar no início. O nosso curso aqui, o nosso curso de crioulo aqui, é curso de crioulo haitiano. Todo mundo já sabe. Hoje vamos ver diferença entre essas palavras aqui. Vamos ver diferença entre P, pé, pel e pés e pé. São essas palavras que vamos utilizar hoje no nosso curso de crioulo haitiano. Vamos começar com a palavra P. Essa palavra, pessoal, P. O que P quer dizer em português? Quer dizer se calar, né? Se calar. Por exemplo, em crioulo, você pode falar para uma pessoa que está, né, que tá falando, sem falar. Você pode falar pela, né? Pela. Pela significa, né? Cala, né? Cala a boca, né? Cala a boca é um. Na verdade, cala a boca, a gente, em português, né? Seria palavrão, né? Digamos. Mas, em crioulo não tem nada a ver se você falar para uma pessoa pela, né? Pela é tipo parar de falar, né? Parar de falar ou cala a boca, né? E que significa se cala. Exemplo, a gente tem aqui o exemplo que é pebuchu. Pebuchu é cala sua boca ou para de falar.
né? Você pode falar pebuchu, não tem nada a ver com palavrão, né? Pebuchu ou pelá. É a mesma coisa, mas as duas maneiras não tem nada a ver com palavrão, tá? Como a gente vê em português, né? Em português, se você falar cala a boca parece uma palavra, mas em crioulo isso não quer dizer nada se você falar pebuchu, né? É parar de falar ou cala a boca. Vamos continuar. 2. No número 2, aqui, pessoal, que a gente tem aqui, a gente tem a palavra pé. Pé pode ser duas coisas, dependendo qual artigo você vai usar na frente, o pronome. Esse pé pode significar medo e pode significar paz. Medo ou paz. Vamos analisar o primeiro exemplo aqui, para a gente ver aonde pé significa medo. Por exemplo, pessoal, se você falar essa palavra, né? Moins pé en pile pour vous. Moins pé en pile pour vous. A gente vai ver uma diferença bem grande aqui entre as duas frases aqui. Moins pé en pile pour vous quer dizer o quê? Quer dizer, eu estou com medo por você. Eu estou com medo por você, né? Eu estou com medo por você. Moins pé en pile pour vous. Agora, vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo no B, né? Aqui, vamos ver exemplo do B aqui. Nesse exemplo, gente, moins pé en pile. Essa aqui é outra coisa. A primeira, moins pé en pile pour, quer dizer, estou com muito medo por você. O exemplo B é outra coisa. Moins pé en pile. Eu estou com muito medo de você, né? Eu estou com muito medo de você, né? Aqui a gente já viu, a gente viu dois exemplos, né? Da palavra pé que tem outro significado. Agora vamos ver o C, o exemplo C. No exemplo C aqui, pessoal, a gente tem rete en paix. Rete en paix quer dizer fique em paz. Fique em paz. Rete en paix. Bom, essa palavra en aqui, que é na frente, gente, não tem problema se você quer juntar en com pé, mas não tem problema também se você escrever, né, em duas palavras. Não tem problema. Não tem problema também. Mas vamos lembrar, rete en paix, esse pé aqui, ele não quer dizer medo, ele quer dizer paz. Rete en paix quer dizer fique em paz. Fique em paz. Tá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar analisando. Vamos ver aqui a terceira palavra. Não é a segunda. Deixa eu ver, a segunda já foi. Não, a segunda não foi. Tá, a segunda já. A terceira, de verdade, aqui. Vamos pegar a terceira. Tá. A terceira palavra aqui, gente, é pés. Pés aqui significa o quê? Significa chato ou chata. Por exemplo, em creole, a gente tem costume de dizer o pés, né? O som de pés quer dizer o que quer dizer? Isso é uma pessoa chata. O pés ampilo mesmo. O pés ampilo. Esse pés, você pode usar. Ele não tem um significado próprio. Como isso?
é que quando você vai usar PES, você vai usar PES para mostrar para a pessoa ela reagiu mal, ela tem uma reação mal, ela faz uma coisa ruim, aí você vai usar, né, o ser de um mundo que pes, né? O ser um mundo que pes, ou se você quer generalizar, você quer falar de um grupo de pessoas, você vai usar essa aqui. Mundo saiu péssimo. Quer dizer, essas pessoas são, né, pessoas chatas ou pessoas, né, ruins, tá? Mas não esquece, PES vai, vai ter um significado dependendo do assunto, né, do que você está falando, né? Dependendo da reação da pessoa que você está conversando. Aí você vai usar PES. Mas, geralmente, PES quer dizer chato. Chato ou chata. Tá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Agora a gente está... Pele. Bom, aqui, gente, a palavra pele significa pá. Pá de, né, para trabalhar mesmo, na construção civil, em casa, pele. Pele é pá. Mas, pessoal, você pode falar de pele também, pele pode significar outra coisa. Agora me lembrei. Esse pele pode significar pela, é uma coisa preciosa, né? Por exemplo, um diamante, né? Um ouro, quer dizer, é um pele. Bom, né, uma, uma coisa de uma joia é um pele também, dependendo do que você vai falar. Dependendo do que você vai falar, você pode usar pele, que quer dizer pá, pele também, que quer dizer uma coisa preciosa. Tá. Agora vamos ver, vamos terminar com a palavra pepé. Esse Pepe aqui, gente, Pepe, ele geralmente quer dizer roupa usada, tá? Roupa usada. Mas, em crioulo, o povo pega essa mesma palavra, né? Colocar adjetivo, né? Na frente, colocar nome no início, no final, para dar um significado. Mas Pepe, geralmente, Pepe quer dizer roupa usada. Roupa usada é Pepe. Mas, visto que Pepe não é uma coisa original, é uma coisa usada, então, o crioulo, o haitiano, ele vai usar Pepe para falar de tudo que não é original, tá? De tudo que não é original. A gente tem um exemplo aqui, como esse exemplo, né? Lhe fait acheter pepessa. Lhe fait acheter pepessa. Quer dizer, ele acabou de comprar esse vestido usado, né? Esse vestido usado. Lhe fait acheter pepessa. Bom, você pode falar de pepé também para falar de fake. De fake em inglês, que significa, né, uma coisa que não é original. Por exemplo, P, la pé. La pé é um falsa paz. O é um paz falsa, né? La pé. Então, você vai se referir com a palavra pé para qualificar tudo que não é original, né? Tudo que é, por exemplo, fake news, né? Fake news, né? Por exemplo, bom, l'effet de uma parole, l'effet by um parole pepé lá, um parole pepé, um vie parole, né? Ele acabou de falar, né?
uma palavra, né, sem fundamento. Beleza, gente? Então, e hoje, pessoal, a gente votou, né? Eu votei a publicar, né? Isso aqui é a primeira aula. E a gente, né, acabou de ver 5 palavras, né? E a gente acabou de ver como fala, né? Como utilizar essas palavras. Então, pessoal, é assim. Eu prometo, toda semana a gente vai continuar com o curso de crioulo haitiano. Não esquece, você precisa dar um joinha e também comenta e compartilha. Até mais, até semana que vem, né? E vamos continuar sem parar desta vez. Vamos continuar sem parar, publicando, né, curso toda semana. Até mais e vamos ver semana que vem. Tchau.